comparado a encontrar extraterrestres. Talvez a coisa mais assustadora seja não haver extraterrestres, porque isso significaria que, em 13,8 bilhões de anos de evolução do universo, apenas uma única civilização inteligente surgiu em nós. E, mesmo assim, estamos nos autodestruindo a uma velocidade alarmante. Essa ideia aterradora vem do físico italiano Enrico Fermi. Ele fez uma pergunta simples, porém fatal. Se os extraterrestres realmente existem, então onde eles estão? Esse é o famoso paradoxo de Fermi. E a resposta pode ser ainda mais assustadora do que a própria pergunta. A Via Láctea existe há dezenas de bilhões de anos. Mesmo que a viagem interestelar seja lenta e difícil, em um intervalo de tempo tão longo, isso já seria suficiente para que uma civilização explorasse e colonizasse toda a galáxia. Mas a realidade é que, até hoje, não encontramos nenhuma evidência da existência de extraterrestres. Existem centenas de explicações para o paradoxo de Fermi, mas hoje vamos falar sobre 3 das possibilidades mais convincentes. A primeira possibilidade é a hipótese da Floresta Sombria. Uma civilização 1 milhão de anos mais avançada do que a nossa já deveria ter deixado rastros no espaço, e nós deveríamos ser capazes de vê-los. Mas e se eles simplesmente estiverem se escondendo, não querendo ser descobertos? Isso não soa aterrador? Então por que eles se esconderiam? Será que nós, humanos, somos tão assustadores assim? A teoria da Floresta Sombria sugere que eles se escondem para sobreviver. Basta olhar para a história da Terra. A expansão e a colonização das civilizações nunca foram um jogo pacífico. Elas sempre vieram acompanhadas de armas e guerras. O caminho de desenvolvimento de uma civilização alienígena pode ser completamente diferente do nosso, mas muitos filósofos e cientistas acreditam que algumas leis básicas também se aplicam em todo o universo, como o instinto de autopreservação ou o desejo de satisfazer as próprias necessidades. Esses fatores dão aos humanos razões para acreditar que o oceano de civilizações no universo talvez não seja tão amigável assim. Portanto, se outras civilizações da galáxia chegaram à mesma conclusão, elas podem ter escolhido se esconder, evitando revelar sua posição a alienígenas perigosos de passagem. E então, você que é inteligente, provavelmente já pensou nisso. Será que nós também deveríamos nos esconder? A humanidade já está vazando sinais de rádio para o espaço há quase um século. Isso significa que qualquer civilização alienígena, dentro de um raio de 100 anos-luz, bastaria estar ouvindo para encontrar facilmente este nosso planeta azul. Mas os sinais de rádio, na verdade, não são o maior problema. Eles são relativamente fracos e se dissipam com a distância. O que realmente merece reflexão é se deveríamos continuar expandindo nossa presença fora da Terra. Em um futuro não muito distante, a humanidade dará o primeiro passo real para fora do planeta, estabelecendo uma base permanente na Lua e, em seguida, voltando seus olhos para Marte. Seguindo esse caminho, certamente continuaremos a nos expandir, primeiro pelo sistema solar, depois, muito provavelmente, pelos sistemas planetários vizinhos. E então, talvez, por sermos chamativos demais, acabemos atraindo problemas para nós mesmos. Claro, toda essa lógica parte de uma perspectiva humana. Talvez essas conclusões psicológicas sejam apenas reflexo da nossa experiência histórica recente, desde a caça e coleta até a expansão civilizacional repleta de guerras e sofrimento. Talvez, para que uma civilização se torne altamente avançada, ela precise evoluir para ser mais pacífica, garantindo sua sobrevivência ao evitar conflitos. Talvez o próprio silêncio do universo seja um sinal, sugerindo como evitar a extinção das civilizações. Essa explicação já é assustadora o suficiente, mas ainda não é a mais terrível. A segunda possibilidade é uma resposta ainda mais assustadora. Neste vasto universo, é muito possível que nós, humanos, sejamos realmente solitários, que a vida tenha surgido apenas uma vez em toda a história do universo. Aqui, na Terra, a vida na Terra começou há 3,8 bilhões de anos. Mas, durante cerca de 3 bilhões de anos inteiros, a vida foi apenas unicelular. As células eucarióticas, capazes de dar origem a formas de vida complexas como plantas, animais, você e eu, evoluíram apenas uma única vez, em toda a história de 3,8 bilhões de anos da vida na Terra. Agora pense novamente. No universo, existem inúmeros eventos capazes de exterminar um planeta inteiro: explosões de raios gama, impactos de asteroides, colisões planetárias, buracos negros, tempestades geomagnéticas. A lista de extinções é assustadoramente longa. Diante disso, talvez realmente exista algum tipo de grande filtro, impedindo que a vida inteligente evolua no universo, e nós seríamos a única forma de vida que conseguiu atravessar essa barreira. Esse filtro pode ser evolutivo, como a própria evolução das células eucarióticas, ou pode ser tecnológico, como a descoberta do fogo ou a fissão do átomo. O escritor de ficção científica Arthur C. Clarke disse uma vez: ou estamos sozinhos no universo,
ou não estamos. Ambas as possibilidades são igualmente aterradoras. E isso é assustadoramente preciso. Se realmente formos a única forma de vida no universo, pense na pressão disso. O universo levou quase 14 bilhões de anos para evoluir, até que a vida surgisse em um único planeta. E então, essa vida começa a destruir o próprio mundo, levando espécies à extinção em velocidade recorde. Sob essa hipótese, o peso de todo o universo repousa sobre nossos ombros. Se isso for verdade, o simples fato de existirmos sozinhos na Via Láctea já seria prova suficiente de que estamos inevitavelmente isolados. Caso contrário, antes de chegarmos até aqui, já teríamos sido eliminados por formas de vida mais avançadas. Esse argumento é elegante e possui certo valor factual, mas ainda assim, parece incompleto. A terceira possibilidade é que nosso método de busca esteja errado, e essa é, talvez, a resposta mais provável, e também a mais mal compreendida. Nossos métodos de busca estão ultrapassados e excessivamente centrados no ser humano. Sempre procuramos extraterrestres, da mesma forma que procuraríamos civilizações humanas. Por exemplo, o projeto SETI, a busca por inteligência extraterrestre, depende quase exclusivamente da detecção de sinais de rádio vindos de sistemas estelares próximos. Mas isso simplesmente não faz muito sentido. A humanidade já está migrando rapidamente da comunicação por rádio para lasers e fibras óticas, e isso aconteceu em menos de 100 anos. Civilizações alienígenas provavelmente fariam essa transição com a mesma rapidez. Isso significa que, na história de cada civilização, existe apenas um intervalo extremamente curto em que ela pode ser detectada por rádio, e civilizações avançadas podem já existir há centenas de milhões, ou até bilhões de anos. Será que realmente esperamos que elas ainda estejam usando sinais de rádio? Isso é basicamente como gritar aleatoriamente para o universo, esperando que alguém esteja ouvindo, e torcer para que gritem de volta. Então, o que podemos fazer? Se quisermos realmente avaliar se existem extraterrestres na Via Láctea, precisamos mudar nossa abordagem. Precisamos procurar assinaturas tecnológicas e biológicas que a própria existência de uma civilização inevitavelmente deixa para trás. Existem muitos tipos dessas assinaturas, e a humanidade já começou a explorá-las. Por exemplo, as bioassinaturas. A vida na Terra pôde evoluir porque havia água líquida e oxigênio em abundância. Quando a luz de uma estrela atravessa a atmosfera de um exoplaneta, podemos observar características que revelam sua composição química. Oxigênio, metano, dióxido de carbono. Todos são bons indícios de vida, mas também podem ser produzidos por formas de vida simples e unicelulares. Se quisermos encontrar evidências de vida inteligente, devemos procurar poluentes industriais e compostos como os clorofluorcarbonetos, resultantes da industrialização e das mudanças climáticas. Se detectarmos isso em um exoplaneta, será uma forte assinatura tecnológica, indicando a presença de vida. Mas talvez as assinaturas tecnológicas não sejam tão discretas. Elas podem até ser intencionais. Outra possibilidade digna de ficção científica é que civilizações alienígenas usem a própria estrutura do espaço-tempo para comunicação de longa distância. Astrônomos especulam que civilizações suficientemente avançadas poderiam usar buracos negros ou estrelas de nêutrons, esses objetos extremamente densos, para criar padrões de ondas gravitacionais que se propagariam pelo universo. Civilizações avançadas poderiam medir essas ondas e decodificar informações nelas contidas. A humanidade já começou a detectar ondas gravitacionais, mas até agora não encontramos qualquer sinal de informação oculta. Além disso, civilizações alienígenas podem se comunicar conosco involuntariamente por meio de esferas de Dyson. Trata-se de uma megaestrutura hipotética, construída para capturar a energia de uma estrela inteira. Bastaria observar estrelas que escurecem e brilham de maneira incomum. Uma civilização inteligente poderia controlar as órbitas desses satélites para enviar sinais claros de inteligência, anunciando sua existência e superioridade tecnológica. Quando Fermi fez aquela pergunta em 1950, ele jamais imaginaria que 70 anos depois, a humanidade ainda estaria procurando uma resposta. Mas talvez a resposta em si não seja o mais importante. O que realmente importa é que essa pergunta nos faz perceber o quão vasto é o universo, o quão frágil é a vida, e o quão improvável é a nossa própria existência. Quer os extraterrestres estejam se escondendo, quer simplesmente não existam, ou quer apenas ainda não tenhamos encontrado o método certo. Uma coisa é certa: neste universo que pode estar repleto de vida, ou completamente vazio, nós estamos escrevendo a história da humanidade, e essa história está apenas começando.